carne suína no mercado, além do preço, para a saúde também, né? E pro paladar, ainda diz ela, que dá até umas receitinhas. Eu faço hambúrguer de carne suína, eu faço lasanha com carne suína, eu faço muitas coisas, bife de carne suína, muito bom para a saúde, para o nosso bolso e para a economia. O rádio ele já tem imagens pelas redes sociais. O rádio não tem cheiro, mas se tivesse, seria um cheirinho de bisteca nesse momento para abrir o apetite, hein, Nath Luquez? E acabar com a gente nesse momento, pré-almoço, pelo amor de Deus. E daqui a pouco, para quem vai almoçar com a TV ligada, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher que a Nath Luquez vai fazer companhia. Com quais atrações hoje? Vamos falar sobre alimentação, mas no caso das canetinhas emagrecedoras. Nós vamos tirar todas as dúvidas. Eu sei que é pauta na mesa de muitas famílias. Hoje a gente tira todas as dúvidas com uma nutricionista. Diz que dá bafo essa desgraça aí também. Dizem que dá bafo. Vou tirar essa dúvida pra você às 1h30 da tarde. Também vamos falar sobre cabelo, porque às vezes a gente, tanto homem quanto mulher, caspa, às vezes tá com a raiz oleosa e não entende o porquê. A gente vai falar que é a importância de ter um bom diagnóstico, de ter um bom profissional. E também vamos ter música hoje, os modão bom demais da conta, com Thiago e Mariana, uma dupla aqui da região. Então eu espero você às 1h30 da tarde. Amanhã, 10h30, estaremos de volta, Nath Luquez. Combinadíssimo, estaremos de volta. Até lá. Até. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e central técnica. Vem aí, Carlos Batista e o Nossa Área. A coordenação técnica é do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Muito bom dia para você. Está no ar o Nossa Área, edição local até o meio-dia. São 11h31. Os destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após interesse do Paysandu, Serginho aceita a proposta da diretoria da Ponte Preta e permanece na Macaca em 2026. O que pesou na decisão do Meia foi uma conversa com o técnico Marcelo Fernandes, com quem ele trabalhou nos tempos de Santos. Já classificada, Macaca enfrenta o Real de Roraima pela terceira e última rodada do grupo 14 da Copinha, às 13 horas. Com 2 vitórias, os crias da Macaca precisam apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Diretoria do Guarani vai apresentar na tarde de hoje mais 2 reforços para a temporada 2026. Kaique França e Fabrício Dias vão conversar com a imprensa daqui a pouco. No primeiro treino realizado no novo gramado do Brinco de Ouro, Maranhão volta a sentir dores musculares e é baixa confirmada para a estreia contra o Primavera, sábado, 18h30 no Brinco de Ouro. Lucas será o centroavante titular e Kevin, reintegrado no profissional, fica à disposição no banco de reservas. Santos aguarda a oficialização de uma oferta de 15 milhões de euros do Tottenham pelo lateral esquerdo Souza. O clube inglês sinalizou
ao staff do jogador, que está disposto a aumentar a oferta inicial para ter o jogador de forma imediata. O Remo anunciou na tarde de ontem a contratação do atacante Carlinhos, de 28 anos, que pertence ao Flamengo. O atacante já está integrado no elenco azulino, participando dos treinos da pré-temporada. Corinthians encaminha a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, livre no mercado após deixar o Besiktas da Turquia. Depois de acertar as bases do contrato com o Timão, o defensor conseguiu rescindir o contrato com o clube turco e deve assinar com o Corinthians por 2 temporadas. Rádio Bandeirantes. Está no ar o Nossa Área deste dia 8 de janeiro de 2026. Mesa de áudio Edson Freitas. Ele que comanda não só a mesa, mas também o switch, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E se você ainda não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes, além de ter a melhor programação esportiva do rádio brasileiro. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. E é tempo de Copa São Paulo, daqui a pouquinho, 13 horas. Imagina o calor, hein? Em Patrocínio Paulista, Ponte e Real de Roraima. A Ponte já está classificada. Esse Real, outro dia mesmo, perdeu de 9-0 para o Coritiba. Na estreia, a Ponte venceu 4-2 o Coritiba, depois a Ponte venceu 2-0 a equipe do Meia-Noite. Na próxima fase, a Ponte vai pegar Cruzeiro ou Francana. O Guarani joga amanhã, 18h45, em Assis, contra o Naviraense do Mato Grosso do Sul. Na estreia, o Guarani perdeu 1-0 para o Atlético de Minas, depois acabou se recuperando, vencendo 3-0 o Ascisense. Na próxima fase, o Guarani, se vencer, vai cruzar com o grupo 8, vai pegar 15 de Jaú ou Corinthians. Destaque hoje da Copa São Paulo, 19h30 em Barueri, Palmeiras e Batalhão. O Batalhão é de Tocantins. E no Paulista, lembrando que sábado o Guarani estreia 18h30 no Brinco, Guarani Primavera, e a Ponte domingo, 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Ponte. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h38 até as 12 horas. Muita informação e opinião aqui no Nossa Área.
Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para você começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. 11h39, Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Fala, Batista, já de olho na estreia do Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta assinou nessa semana mais 3 renovações de contrato com jogadores que já estavam treinando e participando da pré-temporada. O Serginho, o Pacheco e também o Diego Tavares. O Pacheco e o Serginho foram os mais cobiçados por outros clubes aí. Pacheco foi procurado por alguns clubes da Série B e o Serginho, por exemplo, despertou o interesse do Paysandu, mas depois de algumas conversas com o técnico Marcelo Fernandes, um cara que ele trabalhou junto lá no Santos, conquistaram o acesso na Série B de 2024 com a camisa do Peixe. O Serginho também assinou a renovação de contrato com a Ponte Preta e fica à disposição do Marcelo Fernandes para essa temporada. Mas tem um grande porém: esses jogadores que assinaram suas renovações ainda precisam aguardar o contrato deles serem enviados pela Ponte Preta para a Federação Paulista de Futebol e precisam aguardar também, é claro, a publicação do novo contrato no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Além das renovações, é necessário ainda também que a Ponte Preta inscreva os novos reforços, mas isso só será possível caso consiga regularizar a questão do transfer ban. A diretoria corre contra o tempo para regularizar essa situação. Caso não consiga, é bem provável que o departamento de futebol profissional suba alguns garotos que estão representando a Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior para jogar pelo menos a estreia contra o Corinthians. Eu vou passar agora uma lista, Batista, dos jogadores que foram campeões da Série C, que jogaram pela Ponte Preta na Série C e que tem contrato válido para 2026 e que nesse momento ficariam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. O goleiro Diogo Silva, o lateral direito João Gabriel, o zagueiro Simon, o lateral esquerdo Gabriel Braga, os volantes Rodrigo Souza e Gustavo Teles e os atacantes Gé, Bruno Lopes, Miguel, Matheus e Caio. O Matheus e o Caio, por exemplo, desceram novamente para disputar a copinha com a camisa da Ponte Preta. Tem outros jogadores que chegaram a ser relacionados pelo técnico Marcelo Fernandes, mas não chegaram a estrear profissionalmente. Casos como o do Lucas Emanuel, do Pedrinho e também do Nicolas. Como eu disse, é bem provável, caso a Ponte Preta não consiga inscrever os novos reforços e inscrever também os jogadores que tiveram os contratos renovados, esses jogadores e outros mais, casos como o do Diego Leão também, subam da Copa São Paulo para disputar pelo menos a primeira rodada do Campeonato Paulista. E já que estamos falando de copinha, daqui a pouquinho a Ponte Preta joga a terceira e última rodada da primeira fase. A Ponte Preta já conquistou 2 vitórias. Essa partida de hoje, a Macaca com um empate já garante o primeiro lugar no grupo 14, que tem sede em Patrocínio Paulista, e é bem provável que o técnico Nenê Santana mande a campo uma equipe alternativa, uma mescla de jogadores reservas, até para dar mais rodagens ao elenco sub-20 que disputa a Copa São Paulo. Batista.
Valeu, Pedro Piscinato, 11h43. Bom dia, diz aqui o Roberto Teixeira, Jardim Pauliceia. Alguém sabe qual o valor para a quitação do Transferban da Ponte Preta? Ô Roberto, abraço para você, muito obrigado pela sua participação. É o seguinte, não tem um valor oficial, né? A Ponte não revelou um valor oficial. Mas especula-se que o valor é de 1.300.000 para fazer a quitação e aí a Ponte ficaria liberada para inscrever novos jogadores. Até agora os nomes não saíram no bid, como disse aí o Pedro Piscinato, dos novos contratados e também aqueles que renovaram os contratos, que é o caso do Serginho e do Elvis. A Ponte tinha que encaminhar até ontem os contratos, os nomes precisam sair no bid e na sexta-feira, amanhã, aí vai encaminhar a relação para a Federação Paulista de Futebol. Mas se os nomes não saíram no bid, isso significa que esses jogadores não estão aptos para a primeira rodada, que será o jogo diante do Corinthians, no domingo às 16h, na Neoquímica Arena, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Alguém pode dizer, mas e aí? Sem esses jogadores, como é que a Ponte vai enfrentar o Corinthians? Os jogadores que têm contrato vigente, não há nenhum problema. Está rolando, estão aptos. O caso do Diogo Silva, que é o goleiro, havia uma cláusula e essa cláusula foi ativada de renovação automática. Esse está valendo também. Então a Ponte tem aí 8 remanescentes em condições de jogo, mas não dá para jogar com 9, né? Então vai ter que enxertar com jogadores da base para poder compor o time titular e também o banco de reservas neste primeiro jogo diante do Corinthians. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, comentando a Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Boa, hein? Boa, muito boa essa informação de que o Serginho renovou. Acho um jogador muito útil, um jogador versátil taticamente, um cara de boa qualidade técnica, de boa finalização, e essa versatilidade técnica se explica pelo fato dele jogar como meia e de jogar também como uma espécie de segundo volante, vindo um pouco mais de trás com a bola, como nós vimos em algumas oportunidades ainda na gestão do Alberto Valentim dirigindo a equipe da Ponte. Então, uma notícia que a torcida da Ponte pode comemorar diante de algumas perdas importantes que o elenco campeão da Série C teve. A permanência do Serginho abre uma opção muito boa nesse setor de meio campo da Ponte para o início das disputas dessa árdua temporada de 2026, a começar com a estreia contra o Sport Clube Corinthians Paulista, lá na Neoquímica Arena, no domingo, 16 horas, com grande transmissão da Rádio Bandeirantes. Então, boa notícia, hein? E o Serginho, tomara que esteja fisicamente bem, para que, inclusive, possa ser utilizado nesse confronto, nesta estreia contra o Corinthians, no próximo domingo. Serginho, é bom de bola, experiente, e um cara que abre opções para o treinador de dar uma mexida no tabuleiro, no xadrez tático da equipe, pela sua forma eclética de atuar. 11h47, Batistão, você tá bom? Tô lendo do jeito que ele escreveu aqui. É o Marcelo Pimentel. Sim, eu estou bom. Sabe quando é o prazo final para a inscrição dos jogadores contratados no Paulistão? Abraços, Marcelo Pimentel. Ô Marcelo, há uma controvérsia. Até ontem nós debatemos esta situação lá no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Porque pelo regulamento do campeonato, são 3 dias antes do início da competição
para encaminhar a documentação para a Federação Paulista de Futebol. 3 dias, o campeonato começa no sábado, portanto ontem foi o prazo final. Mas os clubes podem mandar a relação até na sexta-feira, amanhã. Agora, qual é a controvérsia? Qual é a controvérsia que tem aí nesse caso? A controvérsia é que o regulamento diz que são 3 dias antes do início do campeonato, portanto na quarta-feira. Mas pode entregar a relação definitiva para a primeira rodada na sexta-feira. E aí, qual é o entendimento? O entendimento pode ser que a relação a ser entregue na sexta-feira é uma relação baseada nos documentos que foram entregues na quarta-feira para o início do campeonato, da competição, no caso no sábado ou no caso para a Ponte no domingo, diante da equipe do Corinthians. Então essa controvérsia é um assunto para o departamento jurídico, tanto dos clubes quanto da Federação Paulista de Futebol. Se teve algum clube que está esperando a sexta-feira, amanhã, para mandar a relação, mas não enviou a documentação, corre-se o risco de não poder utilizar o jogador que foi contratado agora ou que teve o contrato renovado. Então eu entendo, vou colocar a minha visão na questão. Eu entendo que o jogador tem que sair no BID, Boletim Informativo da CBF. Essa é a garantia de que ele está apto para atuar. E para o nome do jogador sair no BID, é necessário encaminhar a documentação. Contrato registrado não pode estar no Transferban. O time que estiver no Transferban não consegue fazer a inscrição de novos jogadores, tá bom? Abraço para você, muito obrigado, Marcelo Pimentel. Bem, e agora o Guarani, Breno Beretta, tá chegando no pedaço, diz aí, bebê, um abraço. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Oi, Batista. O Guarani tem mais 2 dias de treinamentos antes da estreia no Paulistão. No sábado, jogo marcado para 6h30 da tarde no Brinco. E esses 2 treinamentos serão no gramado do Brinco. Ontem o Bugre já treinou, hoje e amanhã também. O técnico Matheus Costa não deve ter nenhum problema para esse jogo, tirando, é claro, o Maranhão. Existia a possibilidade do Maranhão ficar no banco de reservas, mas ontem ele acabou sentindo novamente, vai continuar tratando um problema muscular na coxa para, é claro, não agravar a contusão. E com isso, o Kevin, garoto da base, que se destacou no segundo jogo da Copinha, marcou um dos gols na vitória do Guarani por 3-0 sobre o Assisense. O Kevin já voltou e está treinando com o elenco profissional. Não volta mais para a Copinha. Um provável Guarani para encarar a equipe do Primavera no próximo sábado, de Kaique França no gol, Cicinho na lateral direita, na zaga o Rafael Donato e também o Jonathan Costa, na esquerda o Emerson, no meio campo o William Farias, ao lado do Igor Pereira e também o Diego Torres, lá na frente Guilherme Parede, Mirandinha e o Luca. Hoje, Kaique França vai ser apresentado para a torcida bugrina no período da tarde. Então, no Esporte em Debate, a gente vai trazer a palavra do Kaique França. Ontem, quem foi apresentado? Um dos jogadores apresentados, né? O volante Ralf, experiente. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas ele vive a expectativa aí de estrear com a camisa do Guarani. Falou um pouquinho sobre longevidade, né? Que ele não quer aposentar agora, veio para jogar, veio para contribuir. E também é claro que ele está esperando pelo menos ficar entre os relacionados para o jogo contra o Primavera. Cara, eu venho para buscar meu espaço, é como a gente fala sempre, né? A gente tem que ter fome. Eu vim com fome, não vim de barriga cheia. Então, vou procurar ajudar, vou respeitar, vou aprender também. Tenho total humildade para poder estar aprendendo todos os dias, todas as horas com os mais novos também.
E um pouquinho que eu puder contribuir também, eu vou contribuir dentro de campo também. Se o professor optar por me jogar ou não também, vou respeitar também, até porque eu tô chegando depois dos demais também. Fisicamente ali, se o professor optar por mim me levar pelo menos pro banco, já vou ficar feliz, porque quando a gente pega pelo menos a relação dos 22, não sei quanto que vai, 23, a gente já tem que estar feliz e motivado. Então eu espero que eu esteja nessa relação. Bom, são 3 jogadores que ainda não saíram no bid. O Guarani entrou ontem com um pedido na CBF, né? Guilherme Cachoeira, o Fabrício Dias, volante que foi anunciado essa semana, e o Kaique França. Mas eu já perguntei para o pessoal do Guarani, o staff do Guarani, a respeito dessa situação. Eles disseram o seguinte, né? Como o Guarani protocolou na CBF até ontem, né? Antes das 7 da noite, ontem inclusive saiu a rescisão do Kaique França no bid. Então esses 3 jogadores podem aparecer tranquilamente, tanto hoje quanto amanhã no bid, que daí no sábado dá para jogar normalmente. O Guarani não terá problemas com relação a bid com nenhum dos jogadores que o Matheus Costa está contando para essa partida de sábado. Quanto a ingressos para a torcida bugrina, preços promocionais, tobogã com a camisa do Guarani, R$20. A parte inferior do tobogã, R$30 com a camisa do Guarani. O setor de entrada, arquibancada de entrada, R$10 com a camisa do Guarani. E vitalícia, 30 com a camisa do Guarani. Tem o acesso para a vitalícia que custa mais 30, ou seja, não tem desculpa para o torcedor não comparecer no sábado, até porque vai estar um tempo bom, vai estar calor e o torcedor tem que comparecer no brinco para empurrar o Guarani nessa primeira partida no Paulistão contra a equipe do Primavera, 6h30 da tarde. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista. Nossa área na Rádio Bandeirantes até o meio-dia. Agora vem aí o Tigrão, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. O Tigrão para comentar o Guarani. Diz aí, Tigrão. Kaique França vai ser oficialmente apresentado hoje, mas é mera formalidade. Já está treinando há alguns dias com o elenco do Guarani. Eu reputo como a principal contratação, tanto pela sua qualidade, como pelo custo dos salários e principalmente pela carência. É talvez a posição mais vulnerável e foi a mais vulnerável do Guarani nos últimos anos, principalmente no ano passado. Em 2025, onde o Guarani não conseguiu se acertar na meta. Troca aqui, troca ali, substitui aqui, usa uma outra opção ali, mas a torcida em nenhum momento sentiu a necessária segurança na meta bugrina. Agora o Kaique vem para resolver o problema e tudo leva a crer que, por esse setor, nesta posição, o torcedor do Guarani não terá com o que se preocupar. E a contusão do Maranhão, lamentável, né? Tanto é que o Kelvin estava lá na taça, indo bem, jogou um jogo só, fez um gol. Aliás, um golaço. Já foi requisitado, já está treinando desde ontem com o grupo de profissionais, porque ele será a opção ao Luca no banco. Com a contusão do Maranhão, que voltou a sentir um problema muscular, está oficialmente fora da estreia no sábado contra o Primavera. Esse jogo 18h30 do sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, boa sorte para o menino, deve entrar no jogo, naturalmente, quando o Luca já apresentar algum nível de desgaste físico, que é absolutamente normal, principalmente em início de temporada. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi,
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica, lembrando aqui o bicampeonato da Ponte na Copa São Paulo. A Ponte campeã em 81 lá no Pacaembu, a final foi contra o São Paulo. A Ponte vence 1-0, gol de Celcinho de pênalti. A Ponte com o Wilson, Everaldo, Betão, Zaruri, Paulo César, Silvio, Perrella, depois Mauro e Delano, Roberto, Chicão e Celcinho. E no ano seguinte, 81, a Ponte fez a final contra o Santos no mesmo Pacaembu e de virada venceu por 2-1 com 2 gols de Chicão. Sérgio Guedes no gol, Everaldo, Heraldo, Valdir e Carlinhos, Silvio, Celso e Paulo César, depois Marcelo, Roberto, Chicão e Mauro, depois Mário César. Em ambas o técnico Milton dos Santos. Você curtiu aqui o bicampeonato da Macaca na Copinha São Paulo. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área de hoje. Amanhã às 11h30 tem mais, mas hoje às 17 horas tem o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área. Valeu, gente, ótima tarde, grande abraço, tchau! Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Meio-dia, 1 minuto, muito bom.